Tá aparecendo você aí. Tá, para mim tá gravando. Então, vamos começar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito especial, o Dr. Rafael Lamperti está aí hoje com vocês. E a gente veio falar um pouquinho sobre as profissões que a gente exerce hoje. Eu me chamo Kelly Juliana Cândido e hoje eu tenho aqui comigo o Dr. Murilo Zomer Frasson, meu noivo, né? A gente está em alguns anos aí de caminhada já também. E a gente veio trazer um pouquinho para vocês dessas profissões que a gente exerce hoje. Eu como assistente jurídica, se Deus quiser, futura advogada também, futura juíza, e o doutor Murilo como médico. Então, a gente espera contribuir um pouquinho aí para o futuro de vocês. Quer começar falando, Murilo, porque você escolheu a medicina? Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite. Eu fico feliz em poder participar e auxiliar aí, de alguma maneira, a trazer um pouco mais de ideias, conhecimentos, né, nesse momento tão importante que é a escolha de uma profissão, a escolha de um curso, ou tentar apenas entender melhor o que a pessoa gosta, o que ela pensa em exercer no futuro, né? É uma decisão que todos nós já tivemos que passar e a gente sabe como pode ser angustiante, principalmente para quem não tem bem definido, né? Mas, enfim, falando sobre o meu caso em específico, né? Eu optei por entrar na jornada da medicina porque eu vi na medicina uma oportunidade de conseguir estudar uma coisa que eu considero de estudar a ciência mesmo, de estudar a medicina é uma busca pelo que é certo, pelo que é correto, é, é, tanto para ter o conhecimento, né, de uma verdade, a verdade do corpo humano, a verdade sobre as doenças, sobre, né, toda a fisiologia humana, quanto também a busca por trazer o conforto, por tentar curar ou tentar aliviar a angústia, o sofrimento das pessoas, né? Então, me atraiu muito a parte técnica de conhecimento, de estudar. Eu sempre gostei muito de ler e de estudar, e a medicina exige muito disso, né? Com certeza o direito também, né? É, e além disso, eu também vi na medicina uma oportunidade de, dependendo de escolhas da vida, poder, né, exercer a minha profissão em qualquer lugar, praticamente, né? Seja no Brasil ou seja em outros países, né? É claro que existem, né, exigências, coisas, né, diferentes em cada local onde tu vais trabalhar, mas tu tens essa possibilidade também, né? Ela não te prende só a um local específico, né? Então foi por isso que esses foram os principais motivos que eu escolhi. Legal. Acho que fala um pouquinho da tua trajetória, né? Desde lá de quando tu fez a prova do vestibular. Então, eu escolhi fazer medicina quando eu estava ali mais no final do ensino médio. Não foi, eu não fui um daqueles que sempre quis ser médico desde criança, né? Pelo contrário, eu pensava em fazer outras coisas, como direito, por exemplo. Mas no final ali, por, né, esses motivos, né, eu tive uma reflexão e eu pensei em seguir esse caminho, né? E então a medicina, você tem que prestar o vestibular, né? Depois tens uma faculdade de 6 anos em período integral pela frente, de muito estudo, muitas provas, que é um período também muito bom, né? Da vida, apesar de ter bastante estudo, né? De exigir bastante dedicação. Depois desses 6 anos, eu comecei a trabalhar, trabalhei dando plantão, posto de saúde, depois
eu acabei indo atuar como médico do Exército, né? Prestei o serviço militar como médico durante 1 ano. Após isso, eu fui fazer uma especialização em clínica médica, mais 2 anos de especialização, trabalhando no hospital. Depois, mais 2 anos de especialização para fazer cardiologia, né? Hoje tenho a especialidade de clínica médica e de cardiologia. Então, aí já vão aí uns quantos anos aí, mais de 10, 11 anos aí. Então, uma das coisas interessantes sobre a medicina é que você também pode atuar de diversas maneiras, né? Tem diversas especializações depois, dependendo do que você gosta mais. Você também pode atuar, né, em posto de saúde, em plantão, em clínica, em exército, né, nas Forças Armadas, né? Então, existem várias opções de carreira, como médico perito, como um médico de trabalho. Então, abre bastante o leque, né? Mesmo sendo uma profissão única, né? Com certeza a rotina do médico, por exemplo, dermatologista, é diferente da do médico cardiologista, que é diferente da do radiologista, que é diferente do obstetra, que é diferente do médico que foi lá para o exército. Então, isso é interessante também de saber que existe uma gama bem grande de oportunidades para achar, mesmo dentro da medicina, algo que você realmente goste de fazer mais ou tenha mais afinidade. Fala para o pessoal também. Eu acho que na tua família não tem ninguém que é médico, né? Pelo menos não assim, familiar mais próximo, assim. Eu fui meio que um caso à parte, assim, né? Eu Eu desenvolvi o gosto mais na questão de estudando mesmo, achei bem interessante, né? E acabei me aventurando por esse lado, né? E isso também às vezes pode ser encarado como uma dificuldade, né? Porque quando tu não tens nenhum médico na família, é, tu não tens às vezes a noção do que é aquela profissão, tanto quanto alguém que tem um pai médico, uma mãe médica. E também às vezes não tem as mesmas oportunidades em sentido de ter alguma facilidade para fazer algum estágio, ou para já se inserir dentro de uma clínica, dentro de alguma coisa, sim, né? Mas claro que isso não é impeditivo nenhum, né? Para entrar nessa jornada aí que é a Você é medicina. uma prova, né? Você é uma prova disso, tá aí, ó, firme e forte, exercendo a medicina. É, Tem uma coisa que acho que o Murilo não falou, mas que eu acho que a gente tem em parecido, assim, é que a mãe do Murilo uma vez me falou que antes dele prestar o vestibular, todo mundo dizia, nossa, mas o teu filho é muito inteligente, ele tem muito, né, que buscar ainda, ele tem que fazer uma profissão que ele vai fazer a diferença. E sempre falavam, né, de ser médico, dele ser médico. E por ele ser muito inteligente, muito estudioso e tudo mais. E em mim, assim, eu lembro que o pessoal dizia, tem muito cara de fazer para fazer direito, né? Para ser juíza, porque eu sou muito apaziguadora, assim, não gosto da briga, né? Eu gosto de apaziguar, intermediar o negócio, né? Então, eu acho que a gente tem que seguir, às vezes, as pessoas que estão à nossa volta, né? Às vezes, claro, tem aqueles momentos que a gente não tem que dar ouvidos, né? Que a gente tem que seguir o nosso sonho. Mas às vezes as pessoas que realmente querem o nosso bem, e eles falam isso. Tal determinada coisa em você é positiva, né? Vejo que você tem mais facilidade para fazer tal coisa, né? Então, isso, de fato, a gente tem que observar o que está à nossa volta e ver o que a gente está mais predisposto, né, para fazer, né? Então, agora falando um pouquinho da minha profissão, né, que é o Murilo um pouquinho de lado, quando eu fui fazer o vestibular, meu primeiro vestibular que eu fiz, eu prestei para relações públicas, porque eu gosto, né, Relações Públicas, ele atua
em situações de crise. Por exemplo, né? Caiu o avião da TAM. O Relações Públicas vai lá, ele vai cuidar do marketing da empresa, né? Para que a empresa não seja atingida com essa tragédia. Então, isso me atraiu no início. Mas depois, com o tempo, algumas situações ocorreram na minha vida e o direito, sabe, meio que abriu as portas para mim. E eu comecei a estudar, né? Fiz o vestibular para o direito, fiz na Unicenec em Osório e comecei a estudar o direito. Né? Fiz lá, ia de ônibus até Osório, né, para estudar. E depois, né, passado ali quase um ano mais ou menos, o meu irmão me convidou para trabalhar no escritório com ele. Meu irmão Josimel Cândido. Hoje a gente tem o escritório J. Cândido, advocacia em Rolante. E eu tô desde 2017 com ele. Não foi um início fácil, né? Porque eu não tinha experiência, né? E eu me arrisquei, porque eu também não sabia se eu ia gostar da experiência. Então, eu acho que o Murilo concorda comigo quando a gente diz que é importante, quando se é jovem, ter experiência, viver experiências, na verdade, né? A gente sabe que tem empresas que não contratam porque o jovem não tem experiência, mas a gente tem que fazer a nossa oportunidade, a gente tem que aproveitar, né, as coisas que aparecem aí, na nossa frente, e às vezes elas aparecem até meio mascaradas, né? Então, quero ser médico, né? Então, será que realmente tu sabe como é que é a rotina do médico, né? Então, hoje em Riozinho, a gente tem um hospital, querendo ou não, acessível, né? Que são pessoas, a comunidade conhecida, né? E daqui a pouco você pode ir lá, né? Trabalhar, às vezes atendendo ali alguns pacientes, né? Encaminhando algumas coisas, né? Ou até mesmo na Secretaria de Saúde, né? Através de trabalhos comunitários também, independente da situação. Eu acho que a gente tem que procurar seguir o que o nosso coração mandar também. Isso é muito importante, porque eu vejo que na época, quando eu escolhi trabalhar com o meu irmão, eu sabia que ia ser um desafio, porque por mais que a gente seja irmãos, a gente, no trabalho, isso não existe. É compromisso, né, entrega, é prazo, enfim, a gente se doa bastante para o negócio, né, para o trabalho dar certo, que é isso que a gente realmente tá ali para fazer, né? A pessoa tem um problema, a gente quer cuidar do problema e quer trazer a solução, né? Para que a pessoa se sinta mais aliviada, né? Às vezes reconheça o seu erro, vê como que faz para consertar. Então, são tudo maneiras, né? E assim como na medicina, o direito tem várias áreas. Tem direito civil, que abrange aí direito consumidor, família, né? Danos, indenização, né? Direito trabalhista, direito tributário, né? Direito trabalhista envolvendo, obviamente, o trabalhador, de carteira assinada, ali o CLT, direito tributário são todos tributos, taxas, né, que são cobrados dos cidadãos, das empresas jurídicas, direito previdenciário, né, para quem quer se aposentar, para quem vai se aposentar, né, e quem vai, às vezes, contribuir ali para o INSS, qual que é a alíquota certa que tem que efetuar os recolhimentos. E hoje a gente tem também algo diferencial ali no nosso escritório, que é a cobrança, né, trazer de volta o devedor ali para ter o seu nome ativo, né, seu crédito ativo, né, então a gente faz essa recuperação de crédito. Enfim, são várias áreas e a gente se coloca aí à disposição de vocês para que a gente possa, às vezes, conversar, dar algumas ideias, né? Às vezes realmente quero ter experiência em determinada área. A gente conhece várias pessoas aí que podem tirar sua dúvida, explicar um pouquinho como que pode, como é que é, né, determinada profissão. Então, obrigado, Rafa, pelo convite. É sempre uma honra aí poder te ajudar aí nas tuas enviadas. E eu acho que como mensagem final que eu tenho para deixar aqui, tanto eu quanto o Murilo, que a gente meio que conversou um pouquinho antes de gravar o vídeo, é que tenham contatos, né? Façam network, conheçam pessoas, porque a gente tem Napoleão Hill, que é um grande escritor aí, ele diz que pessoas precisam de pessoas. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em sua vida, né? Olhe os amigos que você tem à sua volta. Então, se eu quero ser uma pessoa que vai crescer na vida, vai
fugir do normal, vai conseguir ter sucesso, vai conseguir ter ali uma condição financeira ideal para dar um conforto para a família, fazer viagens, né? Buscar aquilo que eu quero. Então, eu preciso ter uma rede ideal de relacionamentos, né? Então, é aquele ditado, né? Digas com quem tu andas que eu te direi quem és. Né? Então, daqui a pouco aí seja um convite para vocês buscarem melhorarem, né? Como pessoa, como cidadão, né? E pensando já no futuro, porque o futuro já é agora, né? O futuro não espera, ele está acontecendo, ele está aqui entre nós. Então, que a gente tem para deixar para vocês aí é isso. Murilo, tem mais alguma coisa que você queira dizer? Eu acho que tu conseguiste resumir bem aí as principais dicas, assim, né? Eu só queria agradecer a oportunidade aí também, é sempre bom compartilhar alguma coisa assim. Eu procurei falar um pouquinho de coisas assim que eu gostaria de ter ouvido antes de tomar a decisão, saber dessas possibilidades, né, extras, que às vezes a gente tem uma visão, né, tanto no direito, a gente imagina um advogado dentro de um tribunal, né, o médico a gente imagina um jaleco branco num consultório, ou num hospital, mas que muitas vezes as possibilidades de atuação são muito maiores, né, e também eu sempre digo para conversar com a pessoa que tem essa profissão, né? Seja ela qual for a que tu estás tendo interesse, né? Para entender um pouco qual é a rotina, porque o que tu vais fazer na maioria dos teus dias vai ser uma certa rotina, né? E tu tens que gostar daquilo ali, né? E pelo menos gostar significativamente, né, para não se incomodar, não ficar frustrado, e também conhecer um pouco as dificuldades, né, porque a gente sabe que em todas as profissões sempre haverá dificuldades. Mas, enfim. Eu quase esqueci de perguntar. Tira a dúvida, né, a pergunta que não quer calar. Né? A vida de médico é que nem Grey's Anatomy ou não? Não é. Pelo menos a minha e da maioria dos médicos que eu conheço não é aquilo. Ai, ai. Então tá, Mas, pessoal. Sucesso aí. Nos vemos. Até mais. tchau, tchau.